Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia que o Franguinho volta seus olhos para a América do Sul. E na América do Sul, a boa notícia é o Internacional, primeiro clube brasileiro, ou melhor, o primeiro clube a se classificar para a semifinal da Libertadores, depois de aniquilar o Bolívar. Ganhou por 1-0 na casa do adversário e confirmou com 2-0 em casa. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians se torna o primeiro time classificado para a Sul-Americana com uma vitória sofrida, pode-se dizer até inesperada, sobre o Estudiantes. Venceu em casa 1-0, perdeu fora 1-0, foi para os pênaltis e não dá para negar. Com o auxílio da trave, sem querer diminuir a importância do Cássio, venceu com 3 pênaltis a 2. É para falar sobre isso que estão conosco aqui hoje Luiz Quartarolo, Ailton Amalfi, Rodrigo Gini e a Márcia Almeida, que está de volta. Quartarolo, abre aí a rodada. O que você diz dessa noite de futebol sul-americano? Lito, vou aplaudir o Internacional, né, que é melhor na esfera sul-americana que no brasileiro, como você destacou, né? Se fala muito lá no Sul sobre a contratação do Suárez do Grêmio, mas o Valência realmente em 5 jogos, 5 gols, né? A média é muito expressiva. Aliás, para mim, 5 jogos, 6 gols, né? Que anularam um gol legítimo, na minha opinião, ontem, né? Ele estava com um pelinho da sobrancelha um pouquinho à frente e o VAR parou e anulou. Não pode. Agora nós vamos escalar jogador assim, você vai ao seu técnico. O Lito é o treinador. Ele fala assim, a gente tem que analisar o tamanho do pé do adversário, porque, veja bem, o pé do meu zagueiro é 38, o pé do adversário é 42, né? Então, você fica um pouquinho para cá para ele ficar em impedimento. O inverso também vale. Então, é um negócio complicadíssimo esse negócio do VAR. Aliás, VAR quer dizer, vai arrumar resultado. Não é possível, né? E o pênalti também que deram depois para o Bolívar, jamais daria aquele pênalti. Mas são os preciosismos digitais da nova era. Foi bem o Inter, parabéns. Acho que o Inter não passa pelo Fluminense. Para mim, o Fluminense já está classificado. Dificilmente o Olímpia vai reverter. Se bem que falei também que o Flamengo ia passar, né? Mas tudo bem. Mas faz parte. Qualquer coisa eu ajoelho e peço desculpas aqui para a torcida do Fluminense, para o meu amigo Gini. E sobre o Corinthians, gran jogador esse contratado por Vanderlei Luxemburgo, professor, el travessão, el trave. Que jogador. Né? O Estudiantes, pelo amor de Deus, amassou o Corinthians. Né? O Corinthians não jogou nada. E aí veio o Luxemburgo fazer discurso depois do jogo, mas está classificado. É como dizem, né? Como dizia Churchill, quem ganha conta a história. E o Corinthians está na próxima fase, mas precisa jogar mais bola. É ou não é, Gini? O telefone tocando aí, eu acho que deve ser o professor querendo reclamar da sua colocação, mas realmente o travessão ontem foi decisivo para a classificação do Corinthians. É aquela história, né? Jogou na base da roleta russa porque se expôs o tempo todo, não conseguiu propor nada. Luxemburgo, que gosta de um pôquer, a gente sabe, né? De repente ele deu a sua cartada e acabou que deu certo. Para alívio dele, para alívio da Fiel, mas realmente o jogo do Inter foi muito mais interessante, de muito mais domínio. Um Inter que a gente vê como uma legião estrangeira, impressionante, né? Tem até brasileiro no time, impressionante como é que... E o Cudê, e não é tanto coisa do Cudê, porque ele chegou no meio do caminho, né? Ele tá novo no time nessa volta ao Colorado, mas como o Lito bem colocou, dominou na Bolívia, dominou de volta no Beira-Rio. Eu não sou tão otimista quanto o Quartarolo em relação ao desfecho dessa semifinal, não. Primeiro, o Fluminense tem que passar pelo Olímpia, que não é uma tarefa fácil, mas volto a dizer, né? O Abel Braga no passado falhou contra o mesmo Olímpia. Espero que o Fernando Diniz tenha aprendido a lição e saiba o que ele precisa fazer amanhã lá no Defensores del Chaco, mas tem tudo para ser uma semifinal muito pegada, muito interessante, de 2 centroavantes goleadores em ótima fase, Valência de um lado, o Cano do outro. O Valência fez 5 gols, né? Em 2 jogos. 3 valeram e 2 foram anulados, né? Que jogador, hein? A gente já discutiu aqui que o Internacional fez a melhor janela. Que jogador, ele e o goleiro, o Rocher, né? E o Corinthians, aquilo lá, né? Eu, como corintiano, que coisa. Quando a gente viu a entrevista do Luxemburgo depois, eu quase desliguei a televisão. Ele falou que a estratégia dele era levar para os pênaltis. Como é que um treinador que tem aquela vaidade toda,
aquela empáfia toda, vem falar confio no meu goleiro e a minha estratégia foi levar para os pênaltis e fala que treinou pouco pênalti. Onde é que nós estamos, né? Quando que as pessoas vão se enxergar, né? Se olhar no espelho e falar, espelho, espelho meu, existe alguém mais ridículo do que eu? Pelo amor de Deus, Luxemburgo, vai procurar tua turma. Ai, meninos, eu me divirto com vocês. Estou tão feliz de voltar ao franguinho nessa manhã friaca aqui de Buenos Aires. Bom, gente, vocês ficam falando aí do 12º jogador, o Travoso, né? Ai, o futebol é isso, né? É essa caixinha de surpresa. Tem até o 13º jogador, a torcida, o 14º juiz, o 15º o VAR, vai arrumar resultado. Adorei. Mas é isso, né? É isso que é legal do futebol. Pelo menos eu acho assim, enquanto não tiver a burrice artificial ajudando, que eu acho que no caso do futebol é o VAR, ou no caso atrapalhando, vale tudo, vale trave, né? Vale a mão de Deus, vamos jogar. Muito feliz que o Internacional Colorado passou. Eu acho que vocês já estão considerando aí o Fluminense como semifinalista, mas é isso. Vai que o Olímpia tem um Travoso. Vai que o Olímpia, né, reza para o Deus do VAR e acontece algo. Não dá para, né, para considerar que que 2 brasileiros vão se enfrentar na semifinal. Seria lindo, né? Poderia inclusive dar uma final entre brasileiros. Mas eu só tô esperando. Hoje é um grande dia aqui na Argentina, porque Boca Juniors joga, né? E eu sou Boca, hincha de Boca, e vamos, Boca! Nunca devemos joga com o Racing, né? Nunca devemos menosprezar o Boca, porque o Boca é aquele time que, se você não mata, corta as 2 cabeças, enterra e traz a certidão de óbito, se você não fizer isso com o Boca, ele causa problema. O time desgraçado que é o Boca. O time. O Boca é tudo que o meu time queria ser, sinceramente. Eu queria que o meu time fosse igual ao Boca. Mas eu acho que se assemelham, hein, Amalfi? Tem uma semelhança. Também é sofrido, igual o seu time, né? Tem semelhança. Não, mas não, viu? O Boca continua assustador ainda. Acho que hoje não, hein? Hoje já é um Boquita, hein? O Racing, por exemplo, o Matheus Rojas vendeu um grande jogador para o Corinthians. E o jogo será em Avejaneda, lá, né? No primeiro jogo foi 0-0. Eu torço para que o Boca passe para pegar o Palmeiras, para o Palmeiras devolver aquele roubo do Baldaquino. Aquilo lá foi um negócio assintoso, porque eu acho que o Palmeiras vai à final, né? Hoje vai enfrentar o Deportivo Peneira, que não sei por que está aí, né? Esse Bolívar, muito fraco. É o Peneira, é o Peneira. Tomou 4? É Deportivo Pereira, não é? Eu que tenho Pereira no meu sobrenome, sou Deportivo Pereira desde criancitita. Não, desde linha. Mas a verdade é que é o Deportivo Peneira. O time ruim, não sei como chegou. Ô, Lito, que time ruim esse da Colômbia, hein? Ele e o Bolívar podem dar a mão e sair pelo mundo, viu? Sem dúvida não é a melhor coisa que eu já vi, não. Mas, de qualquer maneira, não muda muito o resultado, né? O Palmeiras está aparecendo aí como o grande time dessa Libertadores, mais uma vez, o grande time da América do Sul. Não tem muito o que falar, vai entrar em campo com a vantagem de 4-0. Como se não bastasse, vai enfrentar um time que, meu Deus, né? Não é a melhor coisa que a gente já viu na vida. Parêntese que está agora sem o Dudu daqui para frente, né? Então, ainda que o grupo seja bastante qualificado, tenha opções e tal, não vai ter um jogador que é decisivo para essa fase final, essa, né, semifinal e final da Libertadores. Mas já estava assim o Dudu, né? Porque a temporada do Dudu não foi extraordinária. O problema é que a presença dele em campo realmente impõe respeito. Mas essa vinha sendo a pior temporada dele, né? Inclusive, fisicamente ele estava mal. Ele andou ficando de fora aí para ganhar condição física, ritmo de jogo. Eu tenho a impressão, estou à distância, né? Não quero ser leviano, que houve um momento que ele, inclusive, foi encostado lá para fazer um trabalho especial, porque o Abel Ferreira ficou com medo de colocá-lo na reserva. Agora, é complicado. Sem o Dudu, vai jogar quem? Breno Lopes. Vai ter que mudar o esquema, jogar o Flaco Lopes de centroavante, o Rony de novo pelo lado. O Abel Ferreira já mostrou competência quando adaptou o Rony como centroavante e deu certo, né? Hoje
Ele é centroavante e também o primeiro zagueiro do Palmeiras, o homem que mais dá combate quando o adversário sai com a bola. E também adaptou o Zé Rafael como volante, né, que foi uma grande sacada, né? Bom, convenhamos que para enfrentar o Deportivo Pereira com a vantagem de 4-0, que me perdoe o Dudu, nada contra, pelo contrário, muito a favor, mas nesse jogo ele não vai fazer falta, né? Não, hoje podia entrar o aspirante, né? Como nos bons tempos e tal, podia botar o time B, time C, que não faria a menor diferença. Hoje é o famoso dia para rodar o elenco, como gostam de dizer aí os filósofos da bola. Gerir o elenco, né? Agora, já na Sul-Americana, hoje, temos um dia também, ou uma noite, né? Também bastante animada, né? Botafogo jogando lá contra o Defensa e Justiça, depois de um empate 1-1 no Engenhão. É um jogo bastante difícil para o Botafogo, não? Eu acho que esse jogo aí, o Botafogo, não vou dizer que vai desprezar, né, Lito? Mas o Botafogo o foco, né, que é uma palavra nova que eu inventei hoje de madrugada, o foco é realmente o brasileiro, né? O Botafogo está buscando o brasileiro. Para mim, já é campeão brasileiro, é claro que tem que jogar. Mas a campanha do Botafogo é um negócio assim absurdo. Então, eu acho que sair da Sul-Americana vai ser até um favor para o torcedor do Botafogo, né? Você é torcedor do Botafogo, deve estar pensando nisso também, mas está pensando mais no brasileiro. E daí vai para Libertadores o ano que vem, novos ares. Então, para o Botafogo, sair hoje não seria tão ruim, não, na minha opinião. Eu gostaria de ver, né, a gente que torce pelo futebol brasileiro acima de tudo, gostaria de ver uma semifinal fechada, né? Eu gostaria de ver Corinthians e provavelmente Fortaleza, porque 3-1 no América aqui na Independência, para reverter isso no Castelão, com a América vivendo a draga que vive atualmente, embora tenha vencido o São Paulo, mas muito difícil. Do outro lado, a gente poderia ter uma semifinal Botafogo e São Paulo. Botafogo leva o empate para a Argentina, o São Paulo trouxe uma derrota 2-1 para o Morumbi, mas tanto um quanto o outro são perfeitamente possíveis. Agora, é o que o Quartarolo falou, a questão da postura, que no caso do Botafogo está encarando como uma competição secundária. Não sei, tomara que o espírito de quem está entrando e da molecada que quer mostrar serviço, que sempre é uma oportunidade, se destaque e a gente possa ter uma surpresa positiva, por que não? Bom, gente, nós estamos falando bastante de Libertadores, de Sul-Americana. O nosso querido Luiz Ademar sabe tudo de Série B. Vamos ver o que ele tem para dizer, porque a Série B também está quentinha. Vamos lá, Ademar. Nenê, 42 anos, foi o grande destaque da 25ª rodada da Série B. Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar, para a gente falar um pouquinho de Série B. A gente tem falado a cada rodada que o G4 vem mudando, né? E tem uma mudança significativa. Pela primeira vez em 25 rodadas, o Juventude chegou no G4. O Juventude, que é comandado pelo técnico Thiago Carpini, aquele mesmo que foi vice-campeão paulista com Água Santa. Grande campanha do Água Santa. Pois é, quem comanda dentro de campo é o Nenê, 42 anos, aquele mesmo que começou no Paulista de Jundiaí, passou pelo Santos, passou pelo Palmeiras, foi para fora do país, na Europa, jogou no Paris Saint-Germain e jogou muita bola, jogou no São Paulo, jogou no Fluminense e no Vasco, agora no final de carreira tá lá no Juventude e jogando muito. Fez um golaço, Juventude venceu o Mirassol por 1-0, contou com a combinação de resultados e agora é o quarto colocado com 43 pontos, hein? Na briga para subir. Outro que voltou para o G4 é o Criciúma. Ganhou do Vila Nova, fez 1-0. O Vila Nova ainda perdeu um pênalti no final do jogo e o Criciúma voltou para o G4. Novo Horizontino que perdeu e o Vila Nova que perdeu, que saíram. Lá em cima continuam o líder Vitória, que com um jogador a menos empatou com o Atlético em Goiânia, e o Sport que perdeu do Tuano em casa e está em crise. Está em crise o Sport na segunda colocação, hein? É isso. Vitória, Sport, Criciúma e Juventude. E lá embaixo, a Chapecoense, que tinha vencido o Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com o Avaí e saiu. E agora, na zona do rebaixamento, estão Sampaio Correia, Tombense, Londrina e ABC. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima! Mas nós vamos ficando por aqui, esperando que a torcida, esperando talvez em vão, né, que a torcida ganhe um pouco mais de consciência da sua importância e que as torcidas profissionais também, essas principalmente, ganhem noção, consciência da sua absoluta desimportância.
A gente volta aqui na sexta-feira para falar, aí sim, sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, pessoal. Amigos, muito obrigado. Nos vemos na sexta-feira. Até lá. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.